Apagão na cidade de São Paulo. Vou explicar um pouquinho para vocês no vídeo e Javier Milei avança. E a esquerda na Argentina começa com ele não. Vou explicar tudo para você no vídeo, mas já sabe. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. Vamos partir logo do maior problema. Falta de energia na cidade de São Paulo. Mais de 500 mil pessoas ainda estão sem energia na cidade. Todo mundo sabe que na última semana, no último final de semana, durante o feriado prolongado, ocorreu um vendaval em São Paulo junto de um temporal. Centenas de árvores caíram. Foi realmente um caos generalizado instituído na cidade. Só que, mesmo que o vendaval tenha sido desarrazoado, ainda assim é importante dar nome aos bois e responsabilizar a quem de direito. Eu vou explicar para vocês categoricamente quem é responsável, por que é responsável e o que pode ser feito na cidade de São Paulo. O primeiro ponto que salta aos olhos e qualquer pessoa consegue reparar é que, efetivamente, inúmeras árvores caíram sobre a rede elétrica e, portanto, a cidade ficou sem energia. Aí vão dizer, Rubinho, mas foi um vendaval sem proporções. Efetivamente foi. Foi um caso fortuito, um caso de força maior. Isso tem que ser considerado. Todavia, porém, entretanto, não há como eximir a responsabilidade das podas de árvore. As árvores, se forem adequadamente podadas, naturalmente não vão cair sobre a fiação, então um número menor de pessoas ficaria sem luz. É uma conta óbvia, 1 com 1 dá 2. A questão é a seguinte, existe uma burocracia surreal no que se refere à poda de árvores. É o seguinte, a prefeitura, através das subprefeituras, tem equipes de poda. E eu fui atrás de apurar isso. São equipes grandes que têm condição de atender a demanda de podas. Inclusive você, cidadão, se tiver uma demanda de poda, manda no link abaixo que eu faço questão de ir atrás para que sua demanda seja atendida com maior celeridade. É minha obrigação. A questão é a seguinte, quando a poda de árvore está tocando um fio elétrico, o responsável da prefeitura, o funcionário da prefeitura que chega para podar, ele não pode fazer a poda. Sabe por quê? Porque tem que alguém da Enel, uma equipe de podas da Enel, para desligar a fiação. Então a equipe da Enel desliga a fiação, a equipe da prefeitura sobe, corta, poda a árvore, tudo fica bem. Qual é o grande problema? A Enel não presta o serviço a contento. Por muitas vezes a equipe da subprefeitura chega no local para fazer a poda, olha lá, olha e vai embora. E todo mundo fica, não podaram. E não podaram porque o cara da Enel não foi para desligar a luz para ele fazer aquela poda. E existe uma situação ainda pior, que já foi identificada. Você fala assim, poda na rua tal. Aí a chave de energia é na rua de trás. O cara da Enel vai na rua de trás. O cara da sua prefeitura vai nessa rua. Ficam os dois lá e eles não se comunicam. E aí não acontece a poda da árvore. É uma burocracia fora do comum. Falta uma comunicação com a Enel. Esse serviço é mal prestado na cidade de São Paulo. Você paga taxas exorbitantes. É uma taxa cara e a Enel não religa a energia. É uma conta simples. Isso vem através de uma concessão federal, ou seja, uma norma federal fez a concessão da Enel que presta o serviço. E, em tese, a competência de fiscalização seria onde? Lá em Brasília. Porém, presta um serviço na cidade. Então é minha competência, enquanto vereador, cobrar essa concessionária para que preste esclarecimentos sobre os milhares de paulistanos que ficaram sem luz por muito tempo. Hospitais ficaram sem luz. Vidas foram postas em risco por conta do uso de geradores, que eventualmente poderiam ficar sem energia e respiradores de hospitais serem apagados. Os alimentos que pereceram nisso, então só Deus sabe o valor da conta. É algo sem precedente. Já assinamos CPIs na Câmara de São Paulo para apurar o retorno da Enel, a quantas anda o contrato, como ele funciona. De outro lado, já apresentei um requerimento na Comissão de Política Urbana, a comissão que eu presido, para que os diretores da Enel venham aqui na Câmara prestar esclarecimentos. Se não vierem prestar esclarecimentos, aí serão conduzidos coercitivamente. Não dá para admitir esse tipo de postura. A gente tem que ir a fundo, para que eles saibam categoricamente que São Paulo não vai tolerar esse descaso com a população da cidade de São Paulo. Não dá para admitir que 60 horas depois ainda tem a gente sem luz na cidade de São Paulo. Eu até entendo, pela agressividade dos ventos, se demorar 12 horas. Não mais que isso. Mais que isso é uma piada. O serviço prestado pela Enel é uma piada na cidade de São Paulo. É uma piada de mau gosto e a gente está figurando como palhaço nesse pigadeiro. Não dá para admitir esse tipo de coisa. Tamo junto? Concordado? É isso aí. Espero ter esclarecido para vocês. Teve Enem. E eu não vou falar dos atrasados, que toda a imprensa já cuida de falar disso. Eu até acho que tem gente que atrasa para aparecer na imprensa. A questão é que o Enem resolveu atacar o agro e elogiar Paulo Freire. Pois é isso mesmo. Questões do Enem.
Demonizam o agro, elogiam Paulo Freire e falam de racismo estrutural. A prova está completamente enviesada. E a culpa do desmatamento é do governo Lula? Não. A culpa é do agro e da soja. A questão 70, eu tomei o cuidado de listar. Vou colocar aqui do lado. Fala em denunciar o avanço da cultura da soja na região. Vamos responder essa questão aqui, olha só. Alternativas logísticas servindo de instrumentos que ativam mercados especuladores de terras nas diferentes regiões da Amazônia, ou seja, aqui ele já demoniza a tal especulação imobiliária e constituem indicadores utilizados por diferentes atores para defender ou denunciar o avanço da cultura da soja na região e com ela a retomada do desmatamento. Eles já colocam aqui preambularmente que a cultura da soja e a especulação imobiliária contribuem para o avanço do desmatamento. É evidente que com o crescimento do desmatamento tem a ver com a expansão da soja. Porém, atribuir a ela o fator principal parece não totalmente correto. Parto da compreensão central que a lógica que gera o desmatamento está articulada no tripé grileiros, madeireiros e pecuaristas. Disse aqui um tal Oliveira, Grupo Terra Livre. Terra Livre é sem terra, ou seja, vem esses grupos aqui naturalmente demonizar o agro. Não fala aqui qual é a resposta, mas eu acho que seria discorrer, ou então talvez fazer uma pequena análise sobre o fato. A questão é que é a seguinte, desconsidera fatores de queimada, desconsidera fatores de desmatamento ocorridos de maneira natural e simplesmente vamos demonizar o agro e a pecuária, a soja, apenas isso. Só que existe a área de terra que a madeireira permite que você vá lá e extraia. Simplesmente esqueceram todos os fatores para trazer o grande demônio, o grande vilão. Aí vem o texto para o Enem. O texto é incrível. A pedagogia do Paulo Freire é a da esperança. Olha lá. Texto 2, hein? Paulo Freire construiu uma pedagogia da esperança. Na sua concepção, a história não é algo pronto e acabado. As estruturas de opressão, você vê que assim, é terminologia esquerdista o tempo todo. E as desigualdades, apesar de serem naturalizadas, são sócio e historicamente construídas. Daí a importância de os educandos tomarem consciência da sua realidade para assim transformá-la, disse Paulo Freire. E aí eles querem que discorra sobre um texto. O ponto aqui é o seguinte, ele entende que a história é algo que, apesar de já ter sido concluído e ser fato histórico, ela pode ser reanalisada. O que ele defende aqui é a revisão histórica sob a lógica, sob a ótica daquela pessoa. Ou seja, é meio que a cultura do oprimido. Então você pode fazer um revisionismo histórico de acordo com a sua dinâmica de vida, aquilo que te afeta, para que a história seja recontada para ficar mais bonitinha para você. Então, no cenário hipotético aqui do Paulo Freire, um cara nazista poderia fazer o revisionismo histórico do nazismo, porque basicamente é isso que ele prega. A história não está constituída e ela pode ser moldada e analisada. É uma coisa completamente escatológica. Ele não para analisar o pressuposto que a história são fatos ocorridos que tem que ser analisados sob a ótica que eles aconteceram, especialmente a cultura da época, para que a gente possa ter uma compreensão do fato histórico. Não, ele simplesmente fala, vamos reanalisar a história. Na minha leitura, a cultura paulo-freiriana é a cultura do burro, onde simplesmente você não conhece o fato, você tem preguiça de estudar, aí você fica, não concordo daquela forma como pensaram, porque os caras de Cartola em 1920 não eram adequados, então você simplesmente revê a história e passa a demonizar quem eventualmente foi herói. O que eles tentam fazer, por exemplo, com a princesa Isabel, que foi a responsável pela Lei Áurea, que inclusive o Brasil chegou a pagar com a coroa por conta da revolta que houve na época que teve ali a abolição da escravatura no país, e isso desencadeou os fatos que afastaram Dom Pedro e a monarquia brasileira. Só que isso tudo pode ser deixado de lado. Não, a princesa Isabel, porque a família real teve um escravo, então era uma grande vilã. Então também não vamos falar da princesa Isabel, não foi mais abolicionista. Revisa a história na Era Branca, onde já se viu. É uma coisa completamente escabrosa, porque a escola paulo-freiriana é a cultura do burro, onde o professor pode impor os valores dele sobre os alunos e simplesmente você tem que aceitar, porque o revisionismo histórico está enraizado na própria essência doutrinária da educação paulo-freiriana. E vão concordar, olha a cara desse sujeito. Esse sujeito, vamos rever a história, é um burro de primeira ordem. Não tem a menor atribuição para falar de escola. Essa é a grande realidade. E o Lula ainda brincou, falou que queria cursar economia. Dá uma olhada no vídeo. Quem sabe qualquer dia desse eu até me inscrevo para fazer um curso de economia, porque economia estão todo mundo muito sabido. Bom, primeiro que eu acho que o Lula chegaria atrasado pro Enem, seria um que ficaria na porta. Mas segundo que ele chegasse lá, o cara não sabe ler, não sabe escrever, ele não conseguiria passar, né? Mas também, o cara é presidente, não entende de economia, não entende de escrita. Vamos concordar. E no meio de tudo isso, a Janja resolveu que ela quer um gabinete só para ela no Planalto.
Segundo ela, até a primeira-dama dos Estados Unidos tem um gabinete. Olha lá, ela tem um gabinete, eu também quero um gabinete. Aí ela disse o seguinte: vou continuar fazendo o que acho correto, sei os limites. Ela sabe os limites, ela é versada nas leis, né? Impressionante. Eu quero saber das discussões, me informar, não quero ouvir de terceiros. Eu pergunto a você aí, me responde aqui embaixo, você elegeu a Janja? Você votou na Janja? Eu não lembro de ter a Janja na urna. E sabe o que é legal? Tem um parâmetro bacana que eu acho que a gente se compara. Nicarágua, lá a esculhambação tá legitimada e a mulher do ditador Ortega assumiu o controle da Suprema Corte. Rosário Murilo, que também é vice-presidente, porta-voz do marido. Cara, se tem um capacho, é o ditador da Nicarágua. Ele manda em todo mundo, menos na casa dele. Ali quem manda é a mulher, vou concordar. E ela virou presidente da Suprema Corte. No Brasil, ela chegaria lá e ia chutar o Alexandre de Moraes, ia chutar todo mundo. Aqui é a Janja que manja. Afinal de contas, ela deve ter um notório saber jurídico. Daqui a pouco, você acha escatológico? Você imaginava uma Janja querendo mandar no país? Nada é tão ruim que não possa piorar. E, falando em piorar, o Milei avançou na Argentina e aí os esquerdistas começaram com ele não. Lembra do ele não lá em 2018 contra o Bolsonaro? Pois é. A última pesquisa aponta Milei com 52% dos votos. E aí ele ainda herda 73% dos votos da Patrícia Bullrich, de centro-direita. Curiosamente, o Massa, que é esquerdista, é o candidato mais forte entre os ricos. Entre os ricos, 51% pro Massa, 41% pro Milei. E aí tem um empate técnico no segmento mais pobre, porque a galera tá passando fome e vão concordar, tem sede de mudança. E aí o PT soltou uma nota de apoio ao Massa. Dá uma olhadinha aqui do lado no tweet. Nota do PT Brasil sobre as eleições presidenciais à Argentina. Não temos dúvida em apoiar a candidatura de Sérgio Massa, da coalizão União pela Pátria. Pô, eles são ali, então, grandes patriotas da Argentina. Que incrível, né? Eu queria saber qual é o amor pela pátria que tem uma galera que destrói o próprio país. E assim, ver o PT apoiar o cara. Se eu sou um argentino, meu irmão, se o PT tá apoiando, vaza, rala peito, vota no outro. Não dá. E aí, assim, olha as grandes contribuições ali. O PT diz o seguinte: Sérgio Massa, de perfil democrático e popular, com um programa de governo, de desenvolvimento e justiça social. Os caras estão matando as pessoas de fome e querem fazer justiça social. Javier Milei representando a extrema-direita e o ultra-neoliberalismo. O neoliberalismo já é uma forma de falar liberalismo e parecer intelectual. O ultra-neoliberalismo já parece que é a Márcia Tiburi falando sobre isso. E a política do salve-se quem puder. É assim que eles têm rotulado. Feministas e trans estão fazendo dança contra o Milei. Ele nunca. Dá uma olhada, é incrível, ó. A mulher com um chicote contra o Milei. Eu não sei se rola algum fetiche, qual que é o rolê. Eu acho que não é bem o jogo do Milei, não. Mas é impressionante como são os mesmos estereótipos. Parece que a gente está em 2018. O que me alegra é que o PT perdeu em 2018. Eu espero que o Massa tome o mesmo caminho e perca na Argentina. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.